Hoje eu quero falar como vencer o migrador. Hoje é para vencer, né? Hoje é para vencer. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas. E nossos pais nos contaram, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse assim: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que falas comigo, né? Eu disse ontem, antes de ontem, gente, ouçam a palavra de ontem, antes de ontem, compartilhem o máximo, principalmente a de ontem, foi muito forte, eu achei. Simples, mas profunda, né? Esses espíritos migradores, eles não são nossos, mas eles chegam até nós de alguma forma. E eu falei ontem sobre a herança familiar. Então, os espíritos migradores, eles vêm até mim por causa do seu tataravô, bisavô, avós, pais. E você não pode permitir, nem eu também. Por quê, pastora? Pela obra de Jesus naquela cruz, para que eu e você possamos vencê-los. A primeira coisa, como disse ontem, é detectá-los. E você só pode detectar alguma coisa quando você estuda essa coisa, né? Então você deve estudar o seu lado familiar, fazer um histórico. O que é um lado de herança, pastora? A herança é aquilo que se repete, que é repetitivo. Como alguém falou, né? Alguém morreu de acidente, do outro lado morreu de acidente, do outro lado morreu de acidente. Maldição hereditária. O familiar que tem vícios, não é? E passa. Todos os familiares com diabetes, e agora você olha e você é sujeito a pegar um diabetes. Mas a gente já nasce com isso? Não. O migrador, ele tem um tempo determinado para chegar, uma hora, uma fase para chegar. Ele chega para todo mundo. Ele tenta todo mundo. Agora, que é verdade, que o lavado e remido pelo sangue do Cordeiro vence, isso é fato. E o não lavado e remido pelo sangue do Cordeiro convive com ele. A palavra da pastora é não conviver, não viver, não conviver, não ter comunhão com ele. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, assim, seus tataravós viveram separados, seus bisavós, seus avós, seus pais. Você já passou por alguma separação? Tem maldição hereditária aí? Pastora, eu sou filho de pais separados. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque antigamente se vivia separado, mas só que na mesma casa. As pessoas não saíam da casa, os antigos. Vocês entendem? Hoje não, hoje as pessoas já se desquitam, divorciam, né? Já vai direto para o divórcio e não moram na mesma casa. Mas antigamente não era assim. Então vivia aquela vida dificílima, mal arrumada, triste, amargurada, mas dentro de uma casa. Então, gente, nós precisamos vencer essa legião. Israel passou pela legião dos migradores, que eram quem, pastora? Os midianitas, o povo de Midian.
Era um povo do deserto e numeroso. Numeroso. E por que Israel recebeu esses migradores, pastor? Porque Israel se desviou do Senhor e começou a adorar outros deuses, deuses de outros povos. O que Deus sempre falou para eles: não façam isso. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é que você coloque um outro Deus diante dele. Deus nunca permitirá você dizer: eu adoro meu marido, eu adoro meu filho, eu adoro meu netinho, eu adoro meu carro, eu adoro a minha casa, eu adoro as minhas roupas. Você não adora, não. Nós adoramos somente o Senhor. Você gosta muito. Eu gosto muito. Vamos ficar bem arrumados. Porque afinal precisamos ter um final de 22 mais próspero. E um 23, né? Com a certeza da vitória. Então é hora da igreja começar a se arrumar. Lembra da faxina que eu ensino, sempre falo para vocês. Lembra da faxina que você faz no seu guarda-roupa, faz na sua casa. Faz uma faxina espiritual, emocional. É muito importante. É muito importante. Então, queridos, Deus permitiu, houve a permissividade de Deus. Os midianitas, pelo povo de Israel ter deixado o Senhor, esse povo os oprimiu por 7 anos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Que para tudo nessa vida existe um tempo. E você tem que aproveitar esse ano a oportunidade da libertação. Deixar de ser cativo. Deixar de ser escravo. Nós, né? Eu, você. Que área os midianitas, os migradores nos pegaram? Foi deixar de orar, foi deixar de estudar, foi deixar de adorar, foi procurar outras coisas que não agradam a Deus. Precisamos voltar para o Senhor. E rápido. E aí os midianitas migraram para lá e tudo que Israel fazia, eles comiam. Você sabe o que é você trabalhar e o migrador comer? Aí o que o Gideão fazia? Ele malhava o trigo no lugar de amassar uva. Onde o povo pisa a uva. Ele ficou batendo o trigo ali, escondido, lugar escondido. Por quê? Porque eu preciso salvar pelo menos o que eu e a minha família precisamos comer. Porque o Gideão era homem de muitas mulheres, era um homem muito forte, muito alto. Muitos filhos, teve no mínimo 70 filhos. Então, quer dizer, precisava trabalhar muito, coitadinho do menino. E aí, resultado, ele estava lá escondido, malhando o trigo num lugar que não era nem para se fazer isso. Vivia escondido, vivia tímido, vivia com medo. Quando os migradores vêm na nossa vida, eles nos deixam tímidos, nervosos, irritados, ansiosos, com medo. Medo. E quando a gente tem medo, a gente se esconde. Isso é fato. E ele estava escondido. Aí o Senhor se apresenta para ele e diz: homem valoroso, valente, corajoso, o Senhor é contigo. Ele falou: eu? Tem certeza? Tem hora que a gente pensa que Deus está tirando uma com a cara da gente, né? Porque o menino era covarde, medroso. Mas Deus faz isso. Deus pega o que nada é, o que nada tem. Por quê, pastor? Porque era o mais pobre, o mais tímido, o mais nervoso, o mais ansioso, o mais covarde, o mais pobrinho da família. Mas é Deus, é ele que Deus escolheu. Você e eu parecemos mais ou menos essa situação aí? Eu acho que sim. Sabe por quê? Por que Deus escolhe esse tipo de gente, pastora, a senhora e eu também? Por que será, né? É para que a glória não fique com a gente.
para que a glória seja toda dele. A honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão seja toda para ele. Por isso que eu sempre digo, nós somos apenas canal, nós somos apenas vaso. Não esquece, não. Esse é o problema quando a gente esquece. Resultado. Ele falou, tá, então peraí, é o senhor mesmo, pera um pouquinho, foi lá, preparou um cabrito, um pão de 20 quilos de farinha de trigo lá, trabalhou, fez o melhor, que quando era para sacrifício para o Senhor, era sempre o melhor. Eles não davam qualquer coisa. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não prospera? Porque o dízimo a gente dá com dó. Pastora, mexeu comigo. O dízimo a gente dá com dó. Dá atrasado. Dá errado. Dá faltando. Escolhe as piores notas para colocar no envelope, quando tem que ser as melhores. Mas hoje usa cartão. Então tá. Que bom, né? O cartão salvou. Não se faz as contas direito. Olha o perigo aí. Faz conta de última hora e não se confere. Dízimo precisa ser conferido. Conferido e, se possível, reconferido, e tem que bater 2 vezes. Quando vamos entregar uma oferta, o que a gente entrega? O que sobra. A gente entrega mais para o McDonald's, entrega mais para o lanche, para o pastel, para o restaurante. E para Deus? Não, para Deus não tem, pastor. Desculpa, para Deus não tem. Entendeu por que a nossa vida não prospera? Não? A gente tem a resposta. É que a gente não... E aí, resultado. Ele foi lá, preparou um bolo de 20 quilos de farinha, para quem estava passando fome, praticamente. Olha só o que ele fez. Matou o melhor cabrito, preparou um senhor caldo de carne, caldo de madeira, sei lá como chama, e o anjo chegou para o anjo falou assim para ele, põe em cima dessa rocha. A rocha é Cristo. Tudo que eu e você fizermos para Deus tem que ser segundo Cristo. Pastor, alguém perguntou para mim certa vez, como é que eu aprendo a Bíblia, eu passo a entender a Bíblia, quando você vê Cristo de Gênesis a Apocalipse. Ele falou assim, ponha sobre a rocha, ponha sobre Cristo. E ele colocou o pão, derramou o caldo, o cabrito assado, talvez sustentasse ele, toda a casa dele por muitos dias. Ele falou, Senhor, eu vim te trazer o melhor. Isso é oferta de sacrifício, gente. Para eles, naquele momento, era. O anjo só toca o cajado e o fogo consome tudo aquilo ali. Esse fogo. Tudo que eu e você formos, porque testemunha é oferta. O que você pensa é oferta, seja para Deus ou não. O que a gente fala é oferta. O que a gente ouve é oferta. O que a gente vê é oferta. A forma da gente se vestir é oferta para Deus. O que as pessoas, elas podem não gostar de você, mas elas não podem conseguir te vencer, porque você é oferta de Deus. E Deus tem que receber isso. E aí, resultado. Ele faz prova de Deus com o novelo e Deus atende. E Deus o levanta e diz para ele o seguinte, você vai primeiro destruir o altar que vocês fizeram para Baal. Ele tinha medo, era nervoso, era covarde. Naquele tempo morria mesmo. Pastor, eu estou dizendo que tinha um altar de Baal na terra de Israel? É. Por isso que eu falo para vocês que eu não fico comovida com religiosos. Eu fico comovida com quem não fala, mas é. Não fala, mas faz. O nosso testemunho, gente, tem que falar mais do que tudo. Guarde isso. Ele levantou de madrugada, pegou uns homens lá, foi lá, destruiu o altar de Baal. E
Deus falou, e oferta aí o segundo, e ofereceu o boi ali ao Senhor. Se você não sabe quanto custa um cordeiro, é melhor saber quanto vale um touro do tipo que Jerubaal teve. Que Joás teve. Das juntas de bois. Foi Lene. Quando o povo de Israel acorda de madrugada, eles percebem que o altar de Baal foi destruído. O altar de Gideão existe até hoje, tá? Eu tenho um sonho de conhecer esse lugar. Quem foi que fez isso? Que destruiu o altar de Baal? Ah, foi Gideão, o filho de Joás. Vão acabar com ele. Bateram na porta de Joás. Chama o teu filho, põe ele aqui para fora. Ele destruiu o altar de Baal. Ele vai morrer e é hoje e agora. Ele falou, quem mexer com ele morre. Homem brabo, né? Esse me lembrou meu pai, corajoso. Baal não é Deus? Ele que se defenda. Se ele é Deus, ele que se defenda. Ele ensina uma coisa muito importante para mim e para você. Que nós não podemos ficar brigando religião contra religião, crença contra crença, pensamentos contra pensamentos. Se ele é Deus, ele se defende. Legal, né? Amo palavras assim. Amo. Resultado. O povo saiu dali. E Deus falou, e você vai destruir esse povo. Os midianitas, os migradores. Eles saíam como gafanhotos. Você perdia as contas de quantos camelos eles vinham com ouro. E até os camelos deles, presta atenção, gente, tinham ouro. Por quê, pastora? Eles roubavam dos outros, né? Ladrãozinho de deserto, mas não era qualquer ladrãozinho, não, tá? Eram os senhores ladrões, eram os roubadores, eram os migradores. Só está dizendo que eles roubaram Israel 7 anos. Tinha muita comida lá. E o povo israelita é muito trabalhador, gente. Aí Deus falou pro Gideão, Gideão, chegou a hora de acabar com isso. Chegou a hora de acabar com a festa. Tá. Aí eles foram para um lugar lá. Eu sei que chegou 10 mil, Deus não quis. Eu sei que chegou a ponto de ter 10 mil, depois teve tantos, Deus não quis. Eu sei que Deus falou assim para ele, esse povo é muito. Eu não quero esse tanto de gente com você, não. Um dia eu vou ensinar isso, versículo por versículo, para vocês vão ver as profundidades que tem aqui. Onde que está, pastora? Juízes, capítulo 6 em diante, estuda. Em casa, tarefa de casa. Resultado, é que o tempo aqui não dá, infelizmente não dá. Aí Deus falou assim para ele, esse povo aí é muito, 10 mil é muito. Ah, é? Leve eles até Harod, eu conheço esse lugar. Eu sou apaixonada pela fonte de Harod. Meu Deus. Eu me arrepio toda quando eu chego lá. Água limpa, você vê a nascente assim. E o que ela forma num parque, é um parque, gente. Esse lugar é um parque nacional. Um dos parques de Israel. E aí, resultado, Deus falou assim para ele, manda esse povo descer as águas. Quem abaixar até as águas e for com a boca, que nem cachorro, manda voltar. Quem descer as águas com as mãos e tomar a água vigiando, separa de lado. Quantos ficaram no final? 300.
300 para vencer os midianitas, pastora Solange. Isso aí é historinha? Não é história. Não é história. É história. 300 beberam certo, ele mandou preparar. Ele mandou que eles preparassem o vaso. Cada um pega um vaso, coloca uma tocha aí dentro. Tá bom. Cada um pega uma corneta. Tá bom. Mas mesmo assim, presta atenção, depois de Deus ter aparecido para Gideão, Deus ter pego a lã e encharcar ela de água e depois ela seca, do jeito que ele pediu, as provas de Deus, os sinais de Deus, eles estavam com medo. Aí, o que Deus fez? Deus falou assim para ele: Gideão, não precisa ter medo. Mas se você não ficar com medo, mas Deus já sabia que ele estava com medo. Eu acho lindo Deus. Ele sabia que ele estava com medo. Ele falou assim: olha, você não precisa ter medo não, mas se você não ficar com medo, pega o porá, que era o auxiliar dele, um dos auxiliares, não sei, pega o porá e desce escondidinho, que você vai ver como é que eles estão. Aí ele ouviu, quando lá, eles chegaram, estava na hora, era quase meia-noite isso. Eles chegaram lá, estava quase na hora de mudar a guarda. E ele ouviu quando um soldado dos midianitas falou para o outro: falou, eu tive um sonho que tinha um pão que rolava o nosso acampamento, como se fosse um pão, um queijo que rolava assim e caía tudo. Ele falou: é Gideão, o filho de Joás. Ele vai acabar com a gente. Quer dizer o quê? Deus mostrou para ele que os inimigos dele já estavam temerosos, já estavam com medo dele. Quando uma pessoa realmente busca Deus, você pode não ter Deus nenhum agora, nem eu nem você, um exemplo. Mas se a gente buscar esse Deus agora e falar: Senhor, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer, a tua vida começa a mudar. Pastora, por que a minha vida nunca muda? Porque você não permanece mudado, e eu também. Pastor, mas que isso? Eu fui batizado um dia, passei pelas águas, bonito. Me entreguei a Jesus, me arrependi de todos os meus pecados, fui batizado com o Espírito Santo, adorei no altar. E depois disso, quanta coisa mais nós fizemos. E vive fazendo. Resultado, gente. O problema não é o que nós fomos. O problema não é o Deus que nós temos. É como nos comportamos em todas as situações diante dele. Meu pai diria assim: durma com essa, Solange. Os jovens de hoje dizem assim: chupa essa manga. Se pode. O problema é que a gente muda demais. Que lugar Deus ocupa hoje a sua vida? E a minha? A gente precisa pensar nisso. Um dia você prometeu para Deus que você seria só dele e faria só para ele. E hoje a gente muda. Não tem problema não, pastora. Esse é o problema, que Israel fazia pequenas coisas, médias coisas, grandes coisas, e dizia que não tinha problema. Mas um dia a conta chega. O problema do meu pecado, e talvez do seu filho amado do coração da pastora, é que um dia a conta chega. O mundo pode bater palmas para mim e para você e dizer: olha! Mas e Deus? Vocês me entendem? E aí eles pegam o inimigo, a intenção dele, presta atenção, é nos colocar
numa caverna e habitar nela. Então, o que temos ouvido? O que fazer para vencer o migrador? Uma oferta de sacrifício. Você não vence esses espíritos que vão passando de gerações para gerações sem fazer um histórico, sem chegar diante de Deus, representando eles, pedindo perdão a Deus por cada pecado deles e sacrificando. Deus falou assim para Gideão: Gideão, pega uma tocha, presta atenção nisso, uma tocha, uma trombeta e um jarro. Ele foi chamado de Jerubaal. Por quê, pastor? Porque é aquele que destruiu o altar de Baal. Em todas as heranças familiares, presta atenção nisso agora. Todos os espíritos familiares que acompanham desde a nossa desde os nossos tataravós, que vêm até nós, tem um altar de Satanás aí. E na tua casa vai ter que ter um Jerubaal. Na minha casa tem que ter um Jerubaal. Eu fui o primeiro Jerubaal da minha casa. Que eu me levantei pela minha casa, pela salvação da minha casa, pela quebra de herança, de paralisia, de loucura, de surdez, de morte, de vícios, de separações, de idolatria. Eu me levantei, não para minha família, mas diante do altar de Deus eu me levantei e me levanto até hoje. Primeiro, gente, eu adorei a Deus entregando a minha vida, o santo dízimo a Ele, tudo que Deus coloca na minha mão até hoje, a 10ª parte. Eu não como, eu não gasto, eu não me visto, eu não me calço. É do Senhor. Depois eu passei a entregar aquela oferta que eu ensinei para vocês, que era maior que o santo dízimo. Nem que passasse R$1, mas tinha que ser maior que o santo dízimo. Depois, quando eu vi a minha família nessa situação de migração de demônios, de herança familiar, de espíritos familiares, o que eu fiz? Eu passei a entregar a oferta da idade de cada um. O que sobrava para a senhora? Sacrifício. Mas eu quero falar para você que o pouco que sobrava, Deus sempre cuidou de mim. O pouco que sobra aqui, ó, Deus envia de presentes para mim, ó. Tá chegando roupas, chegou roupas. Tá chegando o que eu preciso. Quando você cuida do Senhor e do altar dele, como ele quer, não como a gente quer. Tem um segredo aí que o dia que vocês descobrirem, a vida de vocês está arrumada. Entregar para Deus o que ele te revelar. Ai, pastor, eu comecei, mas eu parei. Então ele não te revelou coisíssima nenhuma. Por quê? Porque quando Deus nos revela, ele trabalha aqui dentro, mexe, bate. Acontece umas coisas aqui dentro, né, gente? Acontece umas coisas. E a gente faz e permanece, prevalece. Com certeza a vitória é certa. A nossa vida muda. Irmãos, eu tenho tanta fé nesse Deus que eu ainda vou chegar aqui e vou contar coisas para vocês que hoje eu não posso falar. Mas um dia eu vou falar, uma hora eu vou falar. Pode ser até amanhã cedo eu possa falar. Não importa quem eu fui. Não importa quem você foi. Não importa de onde Deus te tirou. Mas você não pode permanecer no mesmo lugar, na mesma situação, com a mesma cabeça, com a mesma fé, com a mesma oferta. Você não pode. Tudo na sua vida tem que progredir. Progredir. Se quando você volta para baixo, olha, esse é o perigo. Você tem que progredir. Crescer. E eles levaram uma tocha, eles levaram luz. Por que eles venceram os inimigos? Porque Deus disse: uma tocha, luz. Você só vence as trevas
quando você verdadeiramente é luz. Não é religioso, não. É que meu pai e minha mãe, pastor, eles são religiosos. Estou indo lá na igreja da senhora. Não. Quando você é luz, você vence. Quando você é trombeta, que você prega o evangelho, que você louva a Deus, que você o adora, que você chama as almas ao arrependimento. Quando Gideão chamou as tribos para guerrear contra os midianitas, o toque da trombeta dele foi ouvido ao longe. Quando nós somos trombetas de Deus, chofar de Deus, chofarotes de Deus, a pessoa pode até não gostar muito de você, não ir muito com a sua cara, nem caminha talvez, mas ela tem que admitir, essa menina aí é de Deus. A Andréia, o Douglas, a Sandra, a Dora, a Elza, ela é de Deus. Porque a trombeta só toca na hora certa. Ela não desafina. Trombeta verdadeira não toca de um lado e toca do outro. Trombeta verdadeira só toca para Deus. Rabayoshu. Eles tinham uma trombeta, prega, e eles tinham um jarro, embora de barro, mas que Deus podia usar. O homem veio do pó. Mas esse vaso aqui tem um lugar, tem um compartimento aqui dentro desse vaso. Ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Assim é o ser humano. É um espírito que possui uma alma, habita em um corpo. Mas nesse vaso aqui tem um compartimento que é o seu espírito. E que eu e você precisamos permitir que Deus se assente nesse compartimento e não saia dele. O grande problema meu e teu é que quando a gente sai desse compartimento e a gente vai beber as bebidas da vida, vai dançar os pagodes da vida, a gente olha para Deus, o Espírito Santo, e fala assim: sai do Espírito, eu vou me assentar aqui agora e quem manda sou eu e quem faz o que eu quero sou eu. O grande problema meu e teu, presta atenção, nada contra os caçulinhas de Jesus. A gente pode nascer caçulinha, mas a gente não pode morrer caçulinha. A gente não pode ter dificuldade de crescimento. Tudo tem que ser como eu quero, pastora, como eu gosto, como eu faço. Tudo tem que ser do meu jeito. Minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim, minha esposa não manda em mim, meu filho não manda em mim, meu marido não manda em mim. Vocês entendem, não? A gente continua caçulinha de Jesus, egoísta, egocêntrico, achando que tudo gira em torno dele. Uma vez eu conheci um caçulinha que eu nunca mais me esqueci. Esse caçulinha, enquanto o pai e a mãe foram vivos, eles fizeram tudo o que eles queriam. Nem soube educá-lo. Para mim não soube. Um dia o pai e a mãe morrem, infelizmente, drasticamente. E aquele caçulinha se viu sem apoio de mais ninguém. Um dia ele se encontrou comigo e disse assim: pastora Solange, deixei de ser caçulinha. Estava com as mãos calejadas, trabalhando e sustentando a sua própria casa.
para os caçulinhas de Jesus, que eu me incluo nele, eu só tenho uma palavra: nada como Deus e o tempo. Mas eu acho que a gente não precisa aprender pela dor. A gente pode aprender por amor. Quando Deus chamou Gideão, ele era muito caçulinha. E Deus falou para ele: vamos, levanta, vamos, faz a minha vontade, vamos, se arruma comigo, vamos, pede perdão, vamos, destrói os altares que a sua família levantou, vamos, levanta o meu altar para mim, vamos, agora destrói os seus inimigos, porque você tem moral para isso. Você só destrói os seus inimigos, e eu também. A gente só destrói os espíritos dos antepassados quando o espírito maior, Hayabayushu, habita dentro de mim e dentro de você. O Senhor Espírito Santo de Deus. E nós temos que dar lugar para Ele. Nós temos que permitir que Ele reine em nossas vidas. E não brincar de sermos de Jesus. Que um dia eu sou, amanhã eu não sou. Meus amores, eles tinham uma tocha, luz. Eles tinham um vaso, a própria vida, que permitiu se quebrar para que os inimigos pudessem ser vencidos. E uma trombeta. Jerubaal, aquele que destruiu o altar de Baal. E eles saem, eles trocam a trombeta. E eles dizem: a espada pelo Senhor, por Gideão. Quando eles quebram os vasos e aquelas tochas todas acesas, o povo estava tudo dormindo. O que os midianitas entenderam? Que vinha uma multidão, eles estavam todos atordoados. E eles estavam ainda sob o efeito do sono. O que aconteceu no meio dos adversários, pastor? Eles começaram a brigar um com o outro e matar um ao outro. Então, o que eles fizeram? Eles se mataram. E os que fugiram, Gideão e os seus encontraram. E se teve irmãos de Israel que se levantaram contra Gideão, vem cá que agora eu vou te dar o que você merece. Ele era sério. Ele ficou sério. O mundo espiritual você tem que ser sério. O mundo espiritual você não pode deixar migrador para trás. Você tem que acabar com a raça de todos. E é uma legião, E vem desde a tua 4ª geração, vem. Porque se nós não arrependermos, aquilo que está vindo, e chegou até nós, vai passar para os seus filhinhos, judiação. Vai passar para os filhos dos seus filhos. Você quer isso? Você quer isso, filho, filha? Você não quer, filho, filha? Você não quer. Você não é ruim assim, não. Você é gente boa, né? Então quebra com os deuses do passado hoje. Quebra com o adultério, quebra com a fornicação, quebra com a mentira, quebra com os ciúmes, com a inveja, quebra com as brigas, com os palavrões. Quebra com a separação, qualquer coisinha eu estou indo embora. Quebra com ficar se levantando contra a autoridade, falando mal de autoridade. Quebra em nome do Senhor Jesus. Analisa as enfermidades que a tua família vem passando de um para o outro. Não permita que esse diabetes passe para você. Irmãos, eu sei porque eu passei o vale de probleminha no coração. Eu passei pelo vale do diabetes. Eu passei por bronquite alérgico.
Eu passei quase numa cadeira de rodas, quase que eu fui para lá, mas Deus não deixou. Eu me levantei. Eu orei, eu pedi perdão a Deus por mim, pela minha casa, e eu sacrifiquei, quer dizer, eu ofertei. Pastora, mas a senhora diz, eu digo para você que Jesus já levou toda essa maldição na cruz do Calvário, mas cabe a mim e a você quebrarmos com isso hoje. Tomarmos atitude no mundo espiritual e quebrarmos com isso hoje. E sacrificar. Porque uma coisa vocês têm que aprender. Como disse a pastora Flávia ontem, né? No mundo espiritual, o dinheiro, a oferta é sangue. É você. Quando eu apresento aqui a oferta que o patrocinador manda, eu não estou ofertando a oferta. Eu estou dizendo, senhor, essa aqui, ó, é a Ana. Aliás, é o Jonathan. Essa oferta aqui é a Nilce de Fátima dos Santos Magalhães. É ela. É Flávia Tomás. Vocês estão me entendendo, não? Deus vai te revelar o que fazer. Presta atenção nisso. Essa semana você vai estar começando uma campanha de oração. 7 dias, 20, 50, 40, Deus vai te revelar. Não sou eu nessa parte. A senhora fez de quantos dias? Eu fiz de 51 dias de oração. E continuei orando, não parei não, tá? E tudo que Deus me revelou, eu fiz. E a vitória é nossa. Em o nome de Jesus. Mas, irmãos, não construa um altar para Deus e depois você destrói. Nunca faça isso. Você tem que ser de Deus, independente da circunstância, da situação, do que possa vir, que esteja... pastor, é uma guerra quando a gente começa a quebrar esses migradores, né? É uma guerra, não vou mentir, é uma guerra. Eu ficava assim muito nervosa, muito perturbada até. Mas hoje não, por causa deixa eu arrumar o cabelinho aqui, né, gente? Por causa do nível de unção que eu tenho hoje. Hoje não. Hoje eu falo que para mexer comigo o negócio precisa ser muito forte, senão não mexe não. Mas qual o segredo disso? É orar em espírito o tempo todo. O tempo todo eu estou em oração. Se eu estiver ouvindo você, eu estou em oração. Então o segredo é esse. Tá legal? Tá legal? Tá legal? Quantos vão fazer o que Deus vai mandar? Começar a fazer um histórico, começar uma campanha de família. Antes do final do ano, você já deve tomar atitudes na sua vida. Começar um ano certinho, certinho, certinho. Irmãos, ontem ela deu testemunho e eu fiquei maravilhada com a Márcia Chaves. Eu não sei se ela está aí. Marcinha, você está aí? A Marcinha é aquela de Santa Branca, né? Uhum. Quando eu fui em Santa Branca ministrar certa vez, eu vi a perna dela. No meio da perna dela, assim, ó, aquele buraco. Para mim aquilo era úlcera varicose. Gente, nada fechava aquela ferida. Eu falei, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu, Deus de bondade, Deus de misericórdia. O que é isso? Tadinho, irmãos, e um coração bom que vocês não têm noção. Eu sei que eu fui na igreja de um pastor e eu comi na casa da irmã dela. E ela, não sei, parece que teve uma noite lá que ela estava ajudando. Ela ajudou a fazer o almoço, a menina de coração bom. E eu orei por ela, mas ela continuava com o problema. Irmãos, eu orando, ela continuava com o problema. Eu orando, ela continuava com o problema. Falei, Má, eu estou um pouco tímida. Olha pra vocês verem, a gente também é tímido, né? Eu peguei e falei, Má, eu tenho uma vontade de pedir para ela que eu queria colocar o nome dela na minha Torá de Milagres. Mas para eu colocar o nome da pessoa na Torá de Milagres, eu tenho que ter a oferta, no mínimo, da idade dela, da vida dela. E eu, com muita timidez, eu ponho um áudio, falei, Márcia, você não é obrigada. Mas se você sentir no seu coração, eu queria muito colocar o seu nome na minha Torá de Milagres. Irmãos, ela foi tão rápida. Ela disse assim, não, já estou enviando a oferta para a senhora, vou enviar a oferta para a senhora. E ela nunca mais parou. Irmãos, o nome dela foi para a minha Torá de Milagres, está na minha Torá de Milagres. Todo mês ela manda direitinho a oferta dela. Se ela não pode mandar mais, pelo menos a oferta da idade dela ela manda. Gente, hoje ela está trabalhando.
A perna dela está toda fechadinha. Mas eu oro, continuo orando por ela, eu não paro. Esse migrador vinha de longe, irmãos. Eu falei para a mamãe, eu não sou boba. Isso aí é coisa muito feia que foi feita contra ela, tadinha. Vem de longe isso aí. Vamos matar quem veio de longe, quem veio de perto? É só fazer o que Deus mandar. Tá bom? É isso aí.